Amém. Bom dia a todos. Obrigado pela oração. E primeiro, é uma grande honra poder compartilhar das Escrituras. Sempre que a gente vai compartilhar uma mensagem, pregar, enfim, é sempre um desafio, né? Como o David orou, nós estamos falando e falando para nós mesmos. E não estamos expondo qualquer texto, né? Estamos falando de um texto sagrado. Assim cremos. E por isso, sempre com temor e com honra que eu percebo essas oportunidades de compartilhar. Bom, nós estamos numa série, de uma mensagem em série, e estamos tratando sobre o centro da vontade de Deus na vida de alguns personagens bíblicos. Então, começamos aí desde o início, né, falando de Adão, já passamos para Abraão, alguns homens. Da outra vez o Bruno falou sobre Eliseu, tinha falado sobre Elias, o Felipe, depois Eliseu, o Bruno, passamos por alguns profetas. Hoje nós vamos abordar a vida de um personagem muito interessante na Bíblia, que é o rei Josias. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Tanto reis quanto crônicas vão relatar aí o período dos reis que governaram Israel, e depois o reino dividido, Judá e Israel, Jerusalém. E a vida do rei Josias, ela é muito interessante, e o Bruno começou até citando, né, sobre o período da reforma, e eu intitulei essa mensagem como Josias o Reformador, né, porque é um termo utilizado pelas escrituras de alguém que na sua época agiu, funcionou ali como um reformador. Então, 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Somente estes primeiros versículos. Então, quem era Josias? Josias primeiro é importante nós contextualizarmos o ambiente que Josias estava inserido quando ele começa a reinar em Israel. Ele vem de uma família, seu pai, seu avô eram reis em Israel, e não foram reis bons, foram reis que deixaram o caminho do Senhor e se entregaram à idolatria. Então, o ambiente que Josias recebe quando ele assume o trono, e ele assume o trono como uma criança, né? A Bíblia fala que ele tinha 8 anos, o Heitor aqui tem 7 anos. Então, só para a gente ter noção de uma criança assumindo um trono. Então, Josias, ele assume essa responsabilidade como rei ainda como quando criança. Esse ambiente que ele foi colocado para governar era um ambiente de muita confusão, muita desordem. A nação estava completamente entregue à idolatria. Obrigado, André. A nação estava completamente entregue à idolatria. E quando nós estamos falando dos reis, existe um pano de fundo que é uma voz profética na vida desses homens. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de Josias, existiam profetas que estavam falando no período do reinado de Josias. Naum foi um desses profetas, embora as escrituras não citem diretamente, mas alguns teólogos creem que Naum era um dos profetas que estava funcionando no seu ofício na época. Sofonias também era um profeta, e Jeremias também, então sim, são profetas contemporâneos ao período de Josias. Então Jeremias, mais especificamente, é citado nas escrituras como uma voz profética que estava ativa na época do reinado de Josias, e Sofonias. O que seria essa voz profética? O Bruno até explicou numa outra mensagem dele, isso é interessante, porque o profeta ele funcionava às vezes como um conselheiro do rei, né? Então,
Você tinha a figura central do rei, tinha ali os seus conselheiros, e o profeta, ele fazia parte, às vezes, desse conselho diretamente, ou ele fazia parte, às vezes, indiretamente, porque ele tinha uma atividade profética, e muitas vezes ele denunciava as atitudes do rei, como aconteceu com Natã, por exemplo, ao denunciar Davi seu pecado, e Isaías também, que foi um rei no tempo que foi um profeta no tempo do rei Uzias. Então, ou eles funcionavam diretamente argumentando e aconselhando este rei, ou eles estavam ali indiretamente profetizando, entregando uma mensagem que eles haviam recebido de Deus para o povo, para a nação, e consequentemente afetando o poder central da nação, que era o rei. Então, se você abrir a sua Bíblia em Sofonias, se for possível, abra a sua Bíblia em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gadalias, bisneto de Amarias e trisneto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ou seja, a palavra veio a Sofonias no período do rei Josias. Primeiro, quando essa parte do texto, quando diz a mensagem veio a Sofonias, não necessariamente quer dizer que ela veio assim de imediato, ou uma mensagem pronta. A atividade profética é justamente um processo de revelação processual. Então ela vai se completando. Então a mensagem veio a Sofonias no período do rei Josias. Então, durante o reinado de Josias, durante os anos de reinado, uma palavra foi sendo gerada a Sofonias, e ele foi entregando essa mensagem ao povo e denunciando os abusos, os pecados, a idolatria que o povo estava praticando naquela época. E no versículo 12, que é um versículo muito interessante, diz assim, no versículo 12 de Sofonias, capítulo 1. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Esse texto me chamou muita atenção, porque como nós estávamos falando, Josias reinando em Israel, dentro desse contexto de uma sociedade entregue à idolatria, e Sofonias, ele usa esse termo, ele emprega esse termo justamente para caracterizar qual era a postura das pessoas daquela época, que era justamente uma postura de Deus não fará nem bem, nem mal. Isso diz muito para nós, porque nós vivemos em uma época, nós estávamos até conversando ali no café, que é justamente uma época onde a figura humana ela é cada vez mais central na cultura. E por essa figura humana estar ocupando cada vez mais um papel de relevância, a figura divina ela começa a ocupar um papel secundário. Então o homem hoje, a relação dele com o divino, com o ser superior, com o sobrenatural, é quase que uma relação igualitária. Ele vai perdendo a reverência a Deus. E isso me chamou muita atenção porque a idolatria, quando Sofonias, ele está, se você for ler todo o capítulo 1, ele está condenando e anunciando um castigo para a sociedade, um castigo para a cidade, em função dos comportamentos idólatras desse povo. Então eles adoravam a Baal, eles adoravam a Moloque, entregavam seus filhos, crianças. Moloque é um deus do mundo antigo que ele se alimentava do sacrifício de crianças. Então ele é até uma figura que tem as mãos estendidas assim, né? Ele fica com as mãos estendidas, e os povos antigos vinham e depositavam as suas crianças nas mãos dessa entidade, dessa estátua, e sacrificavam as crianças prestando um culto a Moloque. Por isso que, né, alguém disse que nem é bom a gente chamar os nossos filhos de moleque, né? Porque é como se fosse um direcionamento a essa entidade. Então, isso é interessante. Então, existia todo esse aspecto idólatra. E Sofonias, ele lança essa mensagem, olha, vocês se comportam como se não houvesse um Deus.
No coração dessas pessoas, e a idolatria, ela começa no coração. Quando o Bruno começou a falar, o coração é a fonte da vida. É onde surgem os pensamentos. É onde surge um conceito inadequado sobre nós mesmos e sobre a realidade. A partir deste momento, quando você interpreta a vida diante de você, ou quando você interpreta a realidade a partir de conceitos próprios, você já está com uma inclinação à idolatria. Então a imagem, a personificação de algo já é nós externalizando aquilo que já estamos cultivando dentro do nosso coração. Então, a partir deste momento, a idolatria condenada por Deus e pelo profeta, neste momento, tem a ver com a postura das pessoas. Não era tanto a estátua. A figura da estátua é uma representatividade do coração deles. Então, Sofonias vai dizer para eles, olha, vocês pensam, o Senhor não fará nem bem nem mal. Essa é a falta de reverência que também é uma característica dos nossos dias. Não existe um Deus que castigue e também não existe um Deus que fará o bem. As pessoas vivem por si próprias. A modernidade, a pós-modernidade, ela se caracteriza por essa influência puramente do humano, da tecnologia, a gente estava conversando ali. Então, o que o homem tem capacidade de produzir é o que vai ditar a forma como ele vai viver. A capacidade que ele tem de trabalhar, a capacidade que ele tem de gerar algo, a capacidade que ele tem de produzir recursos, isso tudo vai o inflando e colocando ele cada vez mais como o centro da história. A ponto dele não ver mais a figura divina, a ponto de ele não mais ser reverente a Deus. Então esse ponto era uma das principais características na época do rei Josias. E Josias, ele surge nesse ambiente que foi criado justamente pelo seu pai e seu avô. Quando você vai ler lá nos versículos anteriores de Crônicas, aqui ó, no capítulo 33 de 2 Crônicas, a partir do versículo 21, então, se você subir um pouquinho, a gente leu 34, capítulo 1. Se você retornar um pouquinho no versículo 21 do capítulo 33, diz assim: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai. Amon prestava culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário do seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Então Josias, ele surge debaixo da influência desses dois homens, o seu avô e o seu pai. O seu avô ainda se arrependeu no final da sua vida, mas o seu pai não. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Qual que é a primeira lição que nós vamos aprender com o rei Josias, que foi considerado um rei bom? A Bíblia está recheada desses exemplos, né? Que é a importância de romper com legados familiares que não têm traços de plano de Deus dentro da sua vida. Então, por mais que Amon, por mais que Josias, ele como rei, ele tiver, e um rei, nós estamos falando aqui de uma criança de 8 anos de idade. E ele tinha essa influência dos pais, então, uma criança que tem o seu avô e pai como reis antecessores, ele naturalmente vai se inclinar a repetir o que seus pais fizeram. Sim ou não? A tendência natural é que ele repita esse processo. E ele, naturalmente, talvez devesse repetir esse processo. Mas no versículo 3, diz que assim, ó, no ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. No 12º ano, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras. O que vai nos distinguir de legados familiares que não nos apresentaram um plano de Deus, ou de estruturas que não foram tocadas ou acessadas pelo Evangelho, será a capacidade ou o nosso envolvimento em buscar ao Senhor, a nossa disponibilidade em buscar. O que primeiro começa a modificar a vida de Josias,
que foi considerado um reformador, um dos principais reis da nação, foi justamente a sua inclinação em buscar. Eu falo que Josias começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. Não foi nem o Deus de seu pai e o Deus de seu avô, que não eram o Deus de Israel, mas eles cultuavam a outras entidades. Mas Josias, ele decidiu no seu coração que ele iria buscar o Deus verdadeiro. Em meio a um panteão de deuses, em meio a uma sociedade que cada vez mais se sentia autônoma e capaz de se guiar por si mesma, surge um rei com uma proposta de reforma. E essa reforma, ela começa com uma busca. Jesus também diz algo semelhante quando ele fala assim que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então, nós estamos falando sobre desonra a pai, mãe, a legados familiares? Não. A Bíblia também fala sobre a importância de honrar pai e mãe. Isso é um mandamento das Escrituras. Mas nós estamos falando sobre legados familiares que não têm traços do Evangelho de Cristo. Quanto a isso, é necessário um rompimento. Nós estamos falando mais de uma estrutura mental, de um comportamento, do que necessariamente sobre um rompimento de vínculo afetivo entre pai e filho. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a disponibilidade em crer em Deus verdadeiro, assim como aconteceu com Abraão. E a Bíblia fala que Abraão, o pai da fé, né, aquele que iniciou uma jornada de fé, e a partir dele surgiu um povo, uma nação, os hebreus, aqueles, a palavra hebreu significa atravessadores, né? Atravessadores com um propósito. Então era um povo nômade que tinha na figura de Abraão, central, o pai da fé, alguém que ouviu Deus, se deslocou do seu núcleo familiar, Gênesis 12, e a partir dali ele foi gerando um novo tipo de gente. A partir do quê? A partir de uma palavra que ele ouviu de Deus. Quando nós estamos falando sobre estruturas familiares, existem estruturas familiares terrenas e, assim como Paulo e Jesus, também existe uma estrutura familiar espiritual. Jesus falou em João 3 que é importante o nascimento da água e do Espírito. Ele fala sobre o nascer de novo. Quando ele está dialogando com Nicodemos, ele está falando, olha Nicodemos, você precisa de nascer de novo. E Nicodemos não consegue entender porque ele tem uma reflexão puramente carnal, lógica, racional. Ele, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso não tem muito sentido. Ele falou assim, mas você, mestre em Israel, ainda não consegue entender essas coisas. E olha que eu estou falando de coisas terrenas e não das coisas espirituais. Isso Jesus falou com Nicodemos. Então, quando nós estamos falando sobre esse rompimento de legado, nós estamos tratando mais num âmbito espiritual, num âmbito mental, num âmbito de uma forma de se pensar. E Josias, ele estava inserido num ambiente que tinha uma forma de pensar que era independente. Era uma forma de pensar que estava destronando Deus, o Deus verdadeiro de Israel, e colocando entidades que falavam dos seus próprios desejos. Entidades idólatras. E neste contexto surge Josias. E Josias busca ao Senhor. E Josias, ele se inclina a buscar o Deus de Davi, seu pai predecessor. E a partir daí, Josias ele inicia uma série de reformas em Israel. Primeiro ponto, o mundo antigo ele era muito caracterizado, né? Assim, é uma característica do mundo antigo, e nessas cidades do Antigo Oriente Próximo, a figura do templo. Então, tanto para a nação de Israel quanto para as nações vizinhas, o templo é onde habitavam as divindades. Então, você tem um templo e para aquele povo, a divindade ela morava naquele lugar. E era até comum ao lado do templo, adjacente ao templo, ter algum jardim que era para cultivar esse jardim como se fosse um lugar espiritual, como se fosse um templo. E nesse período, o templo do Deus de Israel estava arruinado. Ele não funcionava. Ele não estava destruído, mas ele estava desordenado. Não existia atividade no templo de Israel. Então Josias, ele começa, a partir do momento que ele começa a buscar o Senhor, ele estabeleceu algumas reformas.
E a primeira coisa que ele faz é, olha, restaurem o templo do Senhor, o Deus vivo. Porque como ele aprendeu com Davi, Davi é uma figura muito central, muito característica nesse ponto, né? Davi colocou no seu coração de construir um lugar para Deus habitar. Por mais que, como diz o profeta, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Deus não estava interessado na capacidade que Davi tinha de erguer um templo para ele morar. Mas Deus estava interessado no coração de Davi e na disposição que ele tinha de construir algo para que Deus pudesse habitar. Olha, não é pela sua condição financeira de construir um grande templo, mas é pela disposição do seu coração de querer fazer parte da minha realidade e de querer que eu esteja próximo. Então, esse era o motivador, isso é o que fez de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. E isso fez de Josias alguém que buscou o Senhor e conheceu o Deus, não de seus pais, mas o Deus de Davi. Ele se inclinou a fazer uma reforma em Jerusalém. Então ele disse, olha, vamos restaurar o templo do Senhor. E ele foi e levantou uma grande empreitada, né, em prol da reconstrução, da reorganização do templo. E por que Josias é considerado também um reformador? Porque nesse período dele buscar, de reerguer esse templo, de reordenar o templo, ele encontra o livro da lei. Olha como isso é interessante. Lá no versículo 14, do capítulo 34, diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. Acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu todos os trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Pensa, a nação estava entregue à idolatria, o templo desordenado. E quando Josias ele manda reformar o templo, eles encontram a lei que estava no templo. Eles encontraram os pergaminhos da Torá, né, a lei que foi dada por Moisés. E o povo já havia se desviado completamente dela. Eles já nem sabiam onde ela estava. A Bíblia fala que ela estava perdida. Só que ela sempre esteve no lugar que deveria estar, no templo. O que acontece é que eles que estavam no lugar onde eles não deveriam estar, que era fora do templo. Um templo desordenado, desorganizado, bagunçado. A questão é: o que nós estamos procurando? Ou onde estamos procurando? Será que se nós estivermos no lugar certo, encontraremos o que estamos procurando? Por quê? Porque Josias ele encontra o seu propósito, ele encontra a sua razão de ser rei quando ele encontra o livro da lei. Porque a Bíblia diz que quando ele encontrou o livro da lei, ele rasgou suas vestes em arrependimento. Dando para entender? Então, muitas vezes nós estamos buscando algo em lugares onde nós não vamos encontrar o nosso propósito ou a razão da nossa existência. Muitas vezes estamos procurando por coisas que dizem respeito apenas a nós mesmos. Mas quando ele se propôs, ele colocou no seu coração de, olha, vou reordenar o templo. Quando nós colocamos no nosso coração, vamos cuidar daquilo que é de Deus. Vamos cuidar daquilo que o Senhor está envolvido. Então, a partir disso, nós também somos construídos. Também temos acesso a quem nós somos de verdade nele. Em Deus, em Cristo. Porque a Bíblia diz que a nossa identidade ela está escondida com Cristo nas regiões celestiais. O nosso eu de verdade pertence a Cristo. Pertence ao Senhor. Pertence à verdade do Espírito. Então Josias, quando ele encontra a lei, ele se encontra.
E quando ele se encontra, ele se arrepende. Ele se arrepende e ele rasga suas vestes e diz, olha, vamos consultar o Senhor. Porque nós encontramos o livro da lei. E tudo que está escrito no livro, quando ele vai ouvindo as palavras do livro, ele diz, ele vê a realidade que eles estavam inseridos e diz, olha, nós nos perdemos. Nós estamos perdidos. Ai de nós. Então ele convoca um arrependimento coletivo. Então Josias, ele surge com um reformador, e a reforma não é você... a reforma, assim, né? A base da reforma é você remodelar ou refazer aquilo que está destruído, né? Então vamos reformar tal coisa, vamos refazer algo. Então ele surge como esse reformador porque ele está reconstruindo aquilo que havia sido perdido, aquilo que havia sido danificado pela própria conduta idólatra de um povo, pelos próprios comportamentos egoístas que foi desfigurando, deformando aquilo que Deus havia entregue a eles. O templo, as escrituras, a lei, a forma de vida. Então, Deus nos confiou algo. Deus nos deu um propósito, uma razão de ser, uma razão de existir. E muitas vezes nós vamos deformando essa razão de ser. Muitas vezes, pelo nosso próprio egoísmo, pelos nossos próprios desejos, nós vamos deformando aquilo que Deus nos deu. E hoje a gente tem uma sociedade e uma realidade religiosa que ela é muito característica por isso. Pessoas que tratam aquilo que é sagrado de maneira egoísta, de maneira mercenária. Pessoas que vão utilizando dos textos bíblicos, utilizando das Sagradas Escrituras, utilizando do púlpito, do lugar sagrado, para defender e gritar o seu próprio nome, ou usarem o nome de Jesus como um amuleto, para defender a sua própria ideia, e fazem um circo de um lugar que deveria ser sagrado. Porque nós vamos deformando aquilo que é sagrado, aquilo que Deus nos deu. Assim como eles foram deixando o templo se deteriorar, até o ponto de as escrituras estarem no templo, mas eles nem sabiam onde elas estavam mais. Então, às vezes, o templo está aqui, com aquilo que nós devemos fazer, com as escrituras, e nós estamos invocando os nossos desejos, invocando os nossos próprios deuses, que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Mas em Gênesis, como David começou falando, o princípio de tudo diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E o homem, que não tem uma capacidade de criar perfeita, mas ele foi criando um Deus, a sua própria imagem e semelhança. Ele vai moldando, deformando. E quando o homem vai moldando um Deus, a sua própria imagem, ele está deformando uma realidade divina, perfeita, íntegra, e criando a sua própria, a partir do seu próprio ponto de vista. Então Josias, ele vem para reformar tudo isso. Ele vem para mudar essa estrutura. E ele convoca um arrependimento. Então ele rasga as suas vestes e se arrepende diante do Senhor. E Deus escuta o seu arrependimento e fala com ele, olha, porque você se arrependeu, você será poupado de um julgamento. Por conta da sua postura. Então, irmãos, a nossa postura, ela diz muito sobre as ações de Deus na nossa vida. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus de você tem que me dar algo para receber algo em troca. Mas Deus é um Deus que sonda o mais íntimo do nosso ser. Deus sonda as profundezas do nosso ser. E a nossa postura, o nosso testemunho, como o David falou, ele vai apontar para qual Deus nós servimos. Se é o Deus de Israel, se é o Deus da verdade, ou se é o Deus que nós moldamos e deformamos a nossa própria imagem e semelhança. Nós precisamos de reencontrar a lei, reencontrar as escrituras. Nós temos uma mensagem aqui na igreja que é a centralidade da palavra.
E a pergunta que fica é: onde está a palavra à nossa vida? Será que nós temos as escrituras apenas como um amuleto ou algo que a gente vai buscar ali, que a gente está num momento de dificuldade, como um amuleto da sorte? Eu fazia parte de uma igreja que... E eu nem digo que isso é errado, tá, irmãos? Mas às vezes a gente abria a Bíblia assim, ó. Tinha o cabelo, estava com a Bíblia fechada, né? Aí a gente ficava ali no momento de comunhão ali. E se eu falo comigo, preciso de resolver isso, aquela coisa, e você abre e põe o dedo, né? Aí você já fica com medo quando sai num salmo que... Aí você já olha assim, tipo, vou trocar. Aí que lá em Apocalipse já fica, ai meu Deus. Então, isso, gente, eu vivi muito isso, assim, nossa, e tinha hora que era ruim, sabe? Então a gente às vezes usa as escrituras como um amuleto, irmãos. Às vezes a gente usa a Bíblia como a Damares falou, uma caixinha de Pandora. Hoje eu vou tirar um versículo aqui, para ver o que pro meu dia ser bom. Aí você tira um versículo que não é bom, fala, ixi, cara, hoje, tá vendo? O dia não foi bom porque, enfim, nós precisamos de nos envolver com a verdade da Bíblia, com a verdade das Escrituras, com a verdade da lei. Claro que aqui a lei, ela é a figura da Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, talvez aqui ainda nem tivesse os profetas, era só os 5, era a lei de Moisés, a lei de Moisés. Mas quando Josias, ele ouviu aquela mensagem, rapidamente ele se rasgou. Ele percebeu o quão distante eles estavam daquilo. Então ele olhou para o passado dele, olhou para o pai, para o avô e disse, como assim? O que nós fizemos? Onde nós abandonamos o Senhor? Então ele vai e modifica toda aquela realidade. Josias foi o rei que voltou a celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais importantes do calendário judaico. A festa da Páscoa é uma das mais importantes, se não a mais importante para o povo hebreu. Aquela nação, eles já não mais celebravam a Páscoa. E eles não celebrarem a Páscoa, eles não darem mais importância à sua própria história. Porque a Páscoa, ela conta a história desse povo. Ela é onde está inserida a identidade desse povo, porque é onde eles saíram do Egito e começaram a se tornar uma nação. Então eles, ao não mais celebrarem a Páscoa, eles já estavam distantes de quem eles eram de verdade. Eles já estavam esquecendo do Deus que havia operado um milagre, tirado eles do Egito, e a Bíblia diz que a Páscoa servirá como um memorial. Olha, sempre que vocês celebrarem a Páscoa, ela será um memorial, para que vocês se lembrem do dia que Deus, com mão poderosa, vos tirou do cativeiro do Egito. E o povo já não mais celebrava a Páscoa. Se eles já não celebram a Páscoa, eles já não se lembram mais de quem são. Eles já perderam completamente a sua identidade. O que isso quer dizer? A importância de observarmos os tempos de Deus. A Páscoa não é somente uma festividade no calendário. Ela é a marca de uma estação. Ela marca um tempo de passagem, um tempo de lembrança de uma identidade, um tempo de, olha, vocês eram escravos e agora vocês são livres. E quando eles não celebram mais a Páscoa, e quando eles já não se lembram mais da Páscoa, eles estão afirmando, olha, estamos voltando a ser escravos. Estamos voltando a ser escravos dos nossos desejos, dos nossos deuses, de nós mesmos, do nosso egoísmo. Então, não celebrar a Páscoa não é somente não observar o calendário. É dizer que eles estão abandonando aquele que estava os formando como um povo para servir somente a ele, uma propriedade exclusiva de Deus. Eu gostaria de caminhar para o encerramento, pois nós ainda teremos a celebração da ceia, tá, irmãos? E no capítulo 35, versículo 2, diz assim: ele nomeou sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço do templo. Lembra quando nós falamos que Josias, ele se espelhou em Davi, o seu predecessor? E Davi, quando ele ergueu a tenda,
para que essa tenda funcionasse como uma habitação de Deus, ele nomeou sacerdotes e levitas para operarem o culto naquele lugar. E existe uma profecia muito conhecida em Atos, que diz que Deus levantará novamente a tenda caída de Davi. Não no sentido do físico, né? Mas no sentido representativo que aquela tenda tinha naquela nação. Justamente pelo coração que Davi empenhou em construir, quais eram as motivações daquele lugar. Esse é um outro assunto, o tabernáculo de Davi, que é muito interessante. Mas, como Josias se espelhou em Davi, o texto diz que ele nomeou sacerdotes para suas responsabilidades. Ele está retomando o que Davi havia feito. Porque Davi nomeou sacerdotes, nomeou levitas para oficiarem no templo. Josias ele vai retomando essa figura de referência que ele tinha em Davi. Então, a reforma não tem a ver com Josias fazer algo da cabeça dele ou que ele achava bom, como fez Saul. Saul teve uma brilhante ideia. Vamos sacrificar. Aliás, Deus falou assim, vá lá e mata todo mundo, porque eu vou fazer de novo. Saul teve uma brilhante ideia de, não, mas vamos pegar o que é bom e vamos sacrificar. Deus vai se agradar disso. Ou seja, Josias não teve este mesmo coração obstinado que Saul teve. Josias ele obedeceu ao que já estava escrito. Josias obedeceu ao que ele tinha ouvido e que era o que Deus aprovava, o que Davi havia feito. Então ele vai e encoraja o povo a se dedicar ao serviço do templo. Essa é uma figura muito interessante para mim. Aqueles que funcionam como líderes, né, eu trabalho como liderança, ou empresas, ou enfim. A importância de você encorajar as pessoas e não ter você ou um líder como uma figura central onde tudo acontece a partir de você. Josias tinha um coração de servo, porque ele encorajava os outros. Ele encorajava as pessoas ao serviço do templo. Ele nomeava os sacerdotes. Ele organizou, reformou uma ordem que funcionava. E não concentrou e trouxe tudo para si mesmo, como se ele fosse a única figura, como se ele fosse o único centro de representatividade da nação, como Saul fez, como outros homens, outros reis maus fizeram. Reis que criavam estátuas sobre si mesmos, dizendo sobre eles mesmos, não. Davi tinha um coração de servo. Josias tinha um coração de servo, assim como Davi. E ele resolveu se espelhar nesse homem. Ele resolveu se espelhar naquilo que Deus aprovava. Amém? Então, eu gostaria de encerrar para que você pense onde que legados familiares podem estar nos travando no desenvolvimento da obra do Senhor. Qual o papel ou qual é o lugar que as Escrituras ocupam na nossa vida hoje? Qual o nosso grau de envolvimento com aquilo que diz respeito às coisas do Senhor? Qual o nosso grau de envolvimento com aquilo que as Escrituras dizem? Com aquilo que é uma ordem das Escrituras? Como estamos gerenciando a nossa vida a partir daquilo que Deus estabeleceu como princípio? Será que estamos ordenando a nossa vida a partir do conjunto de ordenanças e princípios que a Bíblia nos apresenta? Que a verdade espiritual de Deus nos apresenta? Ou estamos vivendo como se Deus não fizesse nem bem nem mal a nós? Tem um texto de Apocalipse que o André que vai saber falar a referência correta, mas a Bíblia diz assim que é melhor você ser frio ou quente, porque o morno, ele vai vomitar de sua própria boca. Ou seja, Deus não faz nem bem nem mal. Tem hora que eu tô, tem hora que eu não tô, hora que é bom, hora que... Tanto faz. Irmãos, pelo que a Bíblia diz, é melhor a gente se desviar por completo do que ficar no meio do caminho. Então, a minha contribuição hoje é para que fique essa reflexão de serviço, de coração, de qual o nosso grau de envolvimento, qual o lugar que as Escrituras ocupam na nossa vida. Será que elas estão perdidas na bagunça do nosso templo interior?
A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Será que o nosso corpo está tão desordenado que a gente não consegue nem encontrar a lei do Senhor em nós? Será que conseguimos ter uma referência sobre decisões que tomaremos na nossa vida a partir do que as Escrituras dizem? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós ainda teremos um período de ceia, mas eu gostaria de orar. Encerrar essa mensagem com uma oração, clamando, Senhor, pela tua misericórdia. Clamando, Senhor, para que o teu Espírito nos encha de coragem e que possamos, de fato, passarmos por um período de reforma. Uma reforma que não é nós implementarmos as nossas próprias condições para mudarmos, mas que possamos ser refeitos a partir do padrão inicial, a partir do padrão do princípio, que é sermos feitos à sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos leve de volta para o princípio, Senhor. Para um lugar onde o homem podia andar nu e não se envergonhava do Senhor. Para um lugar onde o homem tinha uma plena capacidade de contemplar o Senhor face a face e ter um relacionamento profundo com o Senhor. Que o Senhor possa nos refazer a essa imagem, a essa estatura, Pai, a esta realidade de ser humano. Não esse ser humano que por tantas vezes tenta se esconder do Senhor. Que por tantas vezes nós tentamos nos esconder e vivemos como se o Senhor não fizesse nem bem nem mal. E muitas vezes vivemos completamente alheios à tua realidade, completamente alheios ao interesse do Senhor na humanidade. O sacrifício do teu Filho, nós declaramos, o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão, Senhor. O sacrifício de Jesus Cristo foi para formar um povo, para trazer ao Senhor um sacerdócio, um povo de sacerdotes, uma nação eleita, uma nação santa. Nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos aqui com todas as nossas limitações e dificuldades, com todas as nossas desorganizações interiores, com todos os nossos entulhos interiores, mas que seja um tempo de reforma interior em nós, para que possamos reencontrar, Senhor, reencontrar aquilo que o Senhor diz sobre nós mesmos. Nos ajude, Pai, nessa jornada, nos ajude como igreja, como corpo de Cristo. Nos ajude como pessoas que se reúnem em torno das Escrituras e em torno da verdade única que está em Cristo Jesus. Livra-nos do mal deste mundo, Senhor. Livra-nos do mal da verdade relativa, livra-nos do mal do egoísmo, livra-nos do mal da religiosidade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.